Olha, nos jornais de hoje eu destaco aqui no 247, clube de tiro estampa imagem de Lula como alvo e PT avisa que irá à justiça. Eu começo o seguinte perguntando a você o que é que você acha dessa história aí. Você concorda com isso ou não concorda? Essa questão é muito séria. É muito séria porque ela está dentro do que a gente chama do discurso do ódio. A gente sabe que as redes sociais têm se tornado um campo de batalha, principalmente nesse período de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas em tempos de eleições, as redes sociais elas viram um verdadeiro campo de batalhas, muito forte. Então eu quero destacar o seguinte, bolsonaristas, eles escolheram esse discurso do ódio e estão colocando em prática desde já. Clubes de tiro estão utilizando a imagem de Lula para servir como alvo para tiros. A princípio você pode pensar que isso não significa nada, que isso não quer dizer nada, isso é problema de quem está fazendo isso. Mas não é isso. Se trata de um discurso de ódio que já demonstra um ensaio para o que vai acontecer durante as eleições de 2022 para presidente da República. É um ensaio preocupante porque ele já dá um recado, olha, nós não vamos deixar barato, nós vamos para a guerra e nós vamos acabar com o inimigo. Então esse discurso de ódio, ele não é bom para ninguém, não é bom para a sociedade. Nós já vimos em que se deu, desde as últimas eleições de 2018, que nós não tivemos sossego, não é? Os brasileiros não tiveram sossego. O crescimento do ódio foi cada vez maior, desde o momento das eleições de 2018, que inclusive nas eleições de 2018 vocês viram que alguns eleitores do Bolsonaro chegaram a colocar armas, a votar com o cano de uma arma, né? Depois descobriu que teve um que queria até uma arma de brinquedo, mas a ideia simbólica, o simbolismo ali está muito claro. Arma como uma ameaça. A arma como uma ameaça. E não se enganem que Bolsonaro e seus seguidores não vão deixar barato. E essa ideia de estimular o ódio, utilizando a foto, a imagem do Lula como um alvo, significa espalhar o máximo possível o ódio que puder espalhar e vai trabalhar, claro, com o discurso moralista, um discurso extremamente conservador. A gente está assistindo, por exemplo, nesse momento, né, desde que se começou esse governo, que nós vimos que o governo é como se ele não governasse, na verdade, não governa para os brasileiros como um todo, governa para o seu grupo ou para aqueles que o seguem. Independente do partido político que ganhar as eleições, como devia ter feito o presidente que ganhou, não se trata mais de um candidato. Agora, o presidente é de todos os brasileiros. Então não existe essa história de vou trabalhar para um grupo, esses aí eu vou perseguir, esses jornalistas eu vou perseguir, esses políticos, esses militantes eu vou perseguir, eu vou até desejar torturas, assassinatos, coisas desse tipo, né? É o que se vê. Portanto, quando você tem essa demonstração desse discurso de ódio, nós estamos no início aqui, né, hoje é 12 de março de 2022, as eleições vão acontecer ainda
ainda falta um bom tempo ainda, né? Alguns meses ainda para acontecer, né? E nós já estamos vendo o ensaio do que vai acontecer daqui para diante. De modo que isso cria uma atmosfera extremamente bélica, extremamente perigosa, negativa, porque coloca-se, em vez de levar em consideração uma democracia, que é importante que cada um coloque à disposição a sua bandeira, a sua proposta, para ver o que é que a sociedade, o que a população, o que, é que os eleitores acham melhor, qual a proposta melhor para os brasileiros. Por exemplo, é armas ou é comida na mesa? É educação ou é discurso do ódio? São livros ou são armas? É preciso que se coloque de maneira muito clara que a democracia não significa uma possibilidade de que, olha, eu vou destruir o outro, eu vou criar uma imagem negativa, vou estimular o ódio, vou desrespeitar, vou estimular, inclusive, o que for possível para destruir o outro. Então, isso não é uma coisa positiva. Claro que o Partido dos Trabalhadores vai acionar na justiça isso. Mas, infelizmente, até então, por exemplo, teve um empresário que fez isso, colocou uma imagem dessa nas redes sociais, e ameaçando, inclusive, literalmente, o ex-presidente Lula, e até agora não foi punido por essa ação. De modo que, se a gente tiver leniência com esse tipo de coisa, a gente vai dizer, mas isso faz parte da democracia, faz parte do jogo. Significa que a gente quer uma sociedade cada vez mais doentia, um país cada vez mais doentio. E isto não é bom para ninguém. Os que gostam do ódio, que fiquem com o seu ódio. Os que gostam do ódio. Agora, a sociedade, ela não tem a obrigação, as instituições democráticas, elas não têm a obrigação de assistir calada, estática, determinados absurdos. Não dá para aceitar determinados absurdos. Na última eleição, se achou normal, a procuradora na época achou normal o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, com uma criança no braço, perguntar a ela se ela sabia usar armas, fazer arminha na mão com as mãozinhas dela. Simbolicamente, isso significa muita coisa. Você está desrespeitando, inclusive, a infância, e você está estimulando o ódio desde a infância. E esse é um tipo de coisa que vai tornar a sociedade cada vez mais doentia, a sociedade brasileira cada vez mais doentia, cada vez mais perigosa. Então é importante que as instituições democráticas, as instituições responsáveis por fiscalizar, por regulamentar, por julgar, que elas façam o que devem ser feito. Porque se estimula o ódio, nesse princípio ainda de campeonato aí para as eleições, imagine no período eleitoral. Lembre-se que nas eleições passadas, em função do crescimento do ódio estimulado, das armas, tivemos inclusive um assassinato de uma pessoa, um capoeirista, um senhor capoeirista, foi assassinado por um rapaz, porque estava defendendo Lula e o outro candidato ficou com raiva. O defensor do outro candidato ficou com raiva. E aí, inclusive, quando chegou o conhecimento do Bolsonaro, ele disse que não tinha nada a ver com o que os seus eleitores fazem, que os seus seguidores fazem. É sempre assim, estimula-se o ódio e na hora da responsabilidade não tem responsabilidade com nada. Da mesma forma que com o aumento da gasolina agora absurdo, ele disse que não tinha nada a ver com isso não faz parte dele, então ele não tinha como controlar isso, como presidente da República não tinha como controlar isso. Então é essa questão, mas voltando a essa questão do crescimento do ódio, é preciso que se denuncie esse tipo de coisa. Se você vê, inclusive, fake news
estimulando o ódio, é preciso que denuncie isso, porque isso vai ser a tônica nessas eleições de 2022. Até porque o candidato está desesperado, porque pode estar para perder as eleições, né? Está para perder as eleições. A gente sabe que ele vai usar a máquina, vai usar das fake news, uma verdadeira arma de guerra para destruir, para evitar que o candidato Lula seja eleito mais uma vez para presidente da República. E tem mais. Pelo sinal que se está apresentando, significa que se Lula ganhar as eleições com uma percentagem pequena, não será novidade nenhuma a tentativa de um golpe. Não será novidade nenhuma a tentativa de um golpe, como já vem se desenhando aí há muito tempo, né? Eles já não aceitavam a derrota na eleição passada e agora mais do que nunca, né? Claro que não vão querer deixar barato e vão fazer todo o estardalhaço possível, toda a baderna possível para evitar a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então a notícia diz: clubes de tiro estampam imagem de Lula como alvo e PT avisa que irá para a justiça. Vamos denunciar e acionar as autoridades para que providências sejam tomadas, afirmou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Gleisi Hoffmann, do Paraná, denunciou pelo Twitter neste sábado 12 que bolsonaristas estão estampando fotos do ex-presidente Lula como alvo em clubes de tiro. Ela afirmou que o gesto mostra como agirão os apoiadores de Jair Bolsonaro durante as eleições de 2022. A parlamentar informou que acionará autoridades para que providências sejam tomadas. Clube de tiro bolsonaristas estão estampando a imagem de Lula como alvo. É crime e mostra como essa gente vai agir nas eleições. Vamos denunciar e acionar as autoridades para que providências sejam tomadas. Bolsonaro é culpado por esse absurdo, estimula o ódio e a violência. Então é isso aí. Eu quero que você dê a sua opinião sobre esse assunto aí. Se você acha normal isso, você acha que é bom isso, que isso é salutar para a sociedade. Dê a sua opinião. Se inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu, ative o sininho para receber sempre as nossas novidades e também dê um like neste vídeo aí. Dê um like e compartilhe e divulgue o nosso vídeo e o nosso canal para os seus amigos e para as suas amigas. Nós temos sempre aqui vídeos de atualidades, de política, de sociologia, de cinema e literatura e muito mais. Até mais.